Olá, dou boas-vindas a você ao nosso canal Direito Sem Formalidades. Antes de prosseguirmos para o vídeo de hoje, gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos e não deixe de colocar o seu like ao final desse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento. E se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Muito bem, hoje eu vou retomar aqui com vocês a discussão do Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. É o segundo vídeo da série, né? E como eu já avisei antes, aqui não é um vídeo de interpretações literárias, é, elucubrações teóricas ou de teoria literária sobre Grande Sertão Veredas, né, de Guimarães Rosa. Mas antes, sim, o objetivo aqui é de compartilhar com você as minhas percepções pessoais sobre o livro, mas também conceitos que podem ser úteis para o ideário do nosso canal Direito Sem Formalidades, né? Então, muito mais aqui eu vou estar tentando compartilhar com vocês as minhas percepções sobre o vídeo. Mas antes de seguir adiante no nosso segundo vídeo da nossa série Direito Sem Formalidades, gostaria de insistir em dois agradecimentos muito importantes, duas pessoas que foram muito importantes para que eu chegasse a algumas ideias que eu estou compartilhando aqui com vocês hoje. Bem, primeiro é a Terezinha Scher, professora aposentada de literatura brasileira da Universidade Federal de Juiz de Fora, que me concedeu uma entrevista há 10 anos, que foi fundamental para que eu tivesse uma visão mais aberta e mais sensível para esse clássico da literatura brasileira. E a Érica Kelmer, amiga querida, doutora em estudos literários, que me ajudou na percepção de várias interpretações e, fundamentalmente, em algumas ideias para que esses 3 vídeos fossem realizados, né? Então vamos lá, pessoal. Eu sou o Marcos, professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bem, hoje eu vou apresentar para você o segundo vídeo da nossa série aqui do canal Direito Sem Formalidades sobre o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. E eu vou falar da parte que realmente eu mais me dediquei a estudar durante esse tempo, que é o julgamento do Zé Bebelo. Bom, é bem óbvio, né, já que a gente está aqui no Direito Sem Formalidades, né, que eu tenha me dedicado um pouco mais ao estudo desse extrato do texto, né? Afinal de contas, ali tem conceitos muito importantes para a compreensão do que seria uma ordem normativa, uma ordem institucional, qual é a força de uma instituição, né? Vou começar aqui com vocês, né, com o chamamento para o julgamento, que é assim: ou me matam logo aqui, ou então eu exijo julgamento correto legal. Essa é a frase do Zé Bebelo quando é capturado pelo bando. Bom, e aí Joca Ramiro, né, que é o chefe dos bandos todos ali, vai dizer: Riobaldo prometeu julgamento já. O julgamento ia acontecer, e acontece, né, na Fazenda Sempre Verde, aquela do Dr. Mirabô de Mello. Dr. Mirabô de Mello era um fazendeiro que era amigo dos bandos ali, né? Então, ele concedia aquele espaço. Mas veja aqui, eu vou aproveitar para fazer uma pequena interpretação e percepção pessoal, né, sobre essa questão da Fazenda Sempre Verde. A Fazenda Sempre Verde, ela remete um pouco, a meu ver, àquela ideia de um ideal regulatório, né? No meio do sertão, no meio da aspereza, da dureza do sertão, existe uma fazenda sempre verde. A verde, a possibilidade de se brotar algo. Há uma vereda, há uma possibilidade de interpretação de que é possível julgamento correto, legal no sertão. Mas quem é o julgador? O julgador é Joca Ramiro. Joca Ramiro, né, ele é descrito por Riobaldo de uma forma que meio que atende, né, ao ideal de um julgador. Mas o ideal de um bom julgador, ao conceito de um bom julgador, para aquele bando, para o sertão. E mais do que isso, no meio do sertão. Joca Ramiro era quem dispunha, ele vai dizer. Bastava vozear curto ou mandar. Todo mundo obedecia.
falar como falava, constante, com um modo manso, muito proveitoso. Joca Ramiro é quem não altera a voz. Joca Ramiro é quem tenta ponderar. E é quem pode realizar a travessia do julgamento. Então, é quem dá a sentença final. E vocês vão perceber, assim, quem lê o texto do Guimarães Rosa vai perceber que a descrição de Reobaldo, né, ela é muito relevante, inclusive para se dizer que esse julgamento foi possível também porque Joca Ramiro era o chefe, né, porque estávamos todos, né, sob o governo de Joca Ramiro. E quem acusa primeiro, né? Porque aí Joca Ramiro dá a palavra para a acusação e para a defesa. Bem seguindo as normas, né, oficiais do Estado. Embora ali não fosse o local de um governo oficial do Estado, né, e eles sabem disso, eles reconhecem isso, há ali uma assunção de normas, de uma ordem normativa, para que aquele julgamento fosse correto, legal. Então é possível, e aí ele vai dizer, primeiro dá a palavra à acusação, a mesma regra que se estabelece nos tribunais oficiais. E quem é que vai acusar? É Hermógenes. E por que Hermógenes acusa? Porque Hermógenes, e aí a descrição é do Reobaldo, é um mal, é um pactário com o diabo também. É quem vai matar Jorge Ramiro, em comunhão ali com o Ricardão, que é o segundo homem que vai também usar Zé Bebel. Hermógenes vai dizer, né, que ele que se devia amarrar esse cujo feito um porco e passar cavalo por riba dele a ver se vida sobrava. Veja bem, aí, né, toda a naturalização, né, da guerra, da desconsideração pelo outro, né, da matança, né, da crueldade, né? Obviamente, né, que Zé Bebelo, nesse momento, vai retrucar e vai dizer, mas a acusação tem que ser feita com sensatas palavras. Bom, aí Hermógenes reage dizendo, não, me agravou, me agravou. E Joca Ramiro pondera, mas ele não falou o nome da mãe. Só para o nome da mãe de ladrão é que não tinha remédio no sertão. Reobaldo explica. Muito bem. E aí, dentro dessa lógica, né, do, do, o Joca Ramiro consegue acalmar os ânimos. E aí Ricardão continua com uma acusação muito violenta também, dizendo que ele era mandadeiro de políticos e do governo e veio e matou muitos dos nossos companheiros, ferindo outros, inutilizando-os e que gerou muitos prejuízos. E por isso, aqui, como a gente não tem cadeia, a única forma é, é um tiro de uma bala só. Bom, nesse sentido, né, a gente vê claramente aí que ele vai, embora ele tente, né, desenvolver argumentos lógicos dos danos, dos prejuízos, das mortes, ele conclui de forma a retomar a guerra, né, a ausência de regras, né, a morte ou a pena de morte, que poderia até ser considerada uma possibilidade ali, né, naquele sertão. Mas aí começa o processo das defesas, né? E ela vai começar tímida, mas com Titão Passos, né? Titão Passos é um dos chefes do bando e ele vai, de alguma forma, demonstrar que conhece a lógica da instituição oficial. Porque ele vai dizer, fui júri em Januária, já fui jurado num júri de Januária. Então ele conhece a lógica. Aqui, isso aqui não é crime de governo. Veja bem, olha a diferença, né, entre a lógica do sertão e a lógica do Estado, né? Isso lembra muito para mim a dimensão do Boaventura de Souza Santos, né, quando ele faz aquele estudo na favela do Jacarezinho, né, que ele vai dizer que as associações de bairro decidiam conflitos ali, conflitos de moradia na favela do Jacarezinho, mas eles sempre se diziam, aqui não é a regra do asfalto, né? Ou seja, não é a regra do Estado, mas eles eram capazes de encontrar soluções consensuais a partir de normas que eram desenvolvidas diante dos conflitos, né? Ou seja, e aqui o que Titão Passos vai dizer é a mesma coisa, olha, aqui a regra do sertanejo é outra.
Mas há uma regra importante que ele vai levantar, que é o seguinte: atirar no meio da guerra, tudo bem, mas depois o refrego de tudo já se passou, ele vai dizer. Bom, o refrego de tudo já se passou. E por que agora usar a mesma lógica de um tiro de uma bala só, como expõe lá o Ricardão, né? Então aí vem todo esse processo, né, de construção dessa defesa. Mas a grande transformação na defesa, ela vai acontecer com Reobaldo. Reobaldo, né, que era conhecido por Zé Bebelo como o professor, porque ele vai conhecer Zé Bebelo como alguém que vai ensinar algo a Zé Bebelo. E é interessante porque o Reobaldo vai desenvolver uma argumentação, né, em que ele vai, um discurso argumentativo, no qual ele vai demonstrar que Zé Bebelo, a vida pregressa do Zé Bebelo, ou seja, qual era a conduta do Zé Bebelo com as pessoas que perdiam a guerra para o bando dele, como ele tratava os perdedores, né? E é muito interessante porque ele vai também afirmar, o Teobaldo, ele vai dizer o seguinte: olha, nós nos reunimos todos aqui sob o governo de Joca Ramiro, no sobregoverno de Joca Ramiro, para matar um homem sozinho. Isso é honra ou vergonha? Veja bem, e aí ele traz o bando, ele esclarece ao bando a importância, né, de se seguir as normas e os procedimentos. Não seria correto agora a aplicação de uma pena de morte, por exemplo, né, ou o desafio de um duelo, algo que não fazia sentido uma vez que se institucionalizou um julgamento, né? E aí, diante de todas essas situações, Teobaldo vai convencendo, né, as pessoas no seu entorno. Quando Joaquim Ramiro também dá o direito à autodefesa, né, que é um instituto muito importante, né, quando a gente está trabalhando com as questões de direito penal, aos julgamentos, que é ouvir a outra parte, né, dar à parte que está sendo ali acusada o direito de se autodefender, né, de se defender. E aí o Zé Bebelo vai dizer que ele não estava ali amando de político nenhum, que ele pretendia, ele tinha essa dimensão de trazer o progresso para o sertão, e que ele acreditava que isso poderia, e que ele acreditava, inclusive, que teria assim, um apoio desses chefes, de todos os chefes, né? Bom, e nessa situação ele vai, logicamente, convencer, dizer que ele tem parentes em Goiás e que ele, aceitando ali uma proposta da defesa do Reobaldo de que ele fosse punido apenas pelo exílio, né, pela saída daquela região e ir para outras terras, né, distantes dali, para que ele pudesse, a mãos vazias, né, como dizia o nosso Reobaldo, né. E aí J. Ramiro, né, vai dar a sentença final, que é muito interessante, né, porque ele vai dar essa sentença final, é, assumindo mesmo, tomando mesmo, né, a ideia de que o exílio era a melhor solução, né? E aí ele vai conceder a Zé Bebelo, né, que ele vá para terras de Goiás e que ele leve consigo, né, os homens que tivessem restado por ali e com alimentos o suficiente para fazer a travessia, né? Bom, e é interessante, né, porque ao final, né, quando Joca Ramiro dá a sentença final, o Zé Bebelo pergunta: mas até quando devo eu ficar longe dessas terras? E Joca Ramiro vai responder: enquanto eu não der contra a ordem, ou eu vivo for. Bom, aí você tem, né, a dimensão da autoridade, né? Ou seja, ele como autoridade, ele diz o período pelo qual Zé Bebelo vai ficar exilado. E aí, quando Joca Ramiro se levanta, né, e dá a palavra no final, se levanta, Teobaldo faz uma descrição super bonita, né, que é quando ele se levantava, puxava as coisas consigo, parecia as pessoas, o chão, as árvores desencontradas. A ideia de que Joca Ramiro encarna uma instituição, né? Nele estão as normas, uma ordem normativa que é capaz de transformar aquele ambiente, de revolucionar
hábitos, costumes. É como se hábitos reiterados, né, fossem transformados para que novas regras pudessem ocupar aqueles espaços, né? Aí o Riobaldo faz, por fim, uma última reflexão. Então o Riobaldo vai fazer a seguinte reflexão: o senhor dirá, o que nem foi julgamento legítimo nenhum, só uma extração estúrdia e destrambelhada, doideira acontecida, sem senso, nesse meio do sertão. O senhor dirá, Zé Bebelo não era réu no real. Ah, mas no centro do sertão, o que é doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo. Daquela hora em diante, eu criei em Joca Ramiro. Veja como é profunda a reflexão de Riobaldo sobre a instituição do julgamento naquele momento. Ou seja, aquilo que parecia um ideal distante de ser alcançado, uma utopia, a ideia de um Estado de direito, de regras que pudessem melhorar a forma de relacionamento social dentro da jagunçada, né? Ele vê naquilo uma possibilidade, né? Ele diz, olha, no meio do sertão, o que parece doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo. Quantas vezes, às vezes, nós abrimos mãos das regras, do respeito pelo outro, né, do reconhecimento do outro como um legítimo outro, justamente porque a gente coloca à frente, né, as regras de um sertão sem regras, né, de um sertão de morte, de um sertão árido, e não de um sertão onde existem muitas veredas, onde existem muitas fazendas sempre verde. Há muitas fazendas sempre verde entre nós. Basta a gente parar, refletir e tomar a melhor decisão. A decisão que garante o direito do outro para que o seu direito possa ser garantido. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima.